falo, Senhor, eu sou aquela pessoa que gosta de ter o controle sobre tudo. Às 7h30 da manhã, preparar uma palavra. Deus, que não seja realmente eu, mas o Senhor. E Deus trouxe muito em meu coração sobre águas, sobre mar. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. É interessante que a água na Bíblia, ela simboliza, é interessante que desde o Éden até Apocalipse fala de água. Apocalipse também fala sobre as bênçãos divinas e a sede espiritual saciada. Então, desde o Éden até a água do rio da vida, lá em Apocalipse, existe vida, existe fecundidade, existe purificação, existe limpeza, existe o Espírito Santo, existe a Palavra de Deus e existe milagres, existe sobrenaturais. Amém? Amém. Vamos ler em Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler 4 versículos apenas, 15, 16, 21 e 22. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 21. Então Moisés estendeu a sua vara sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar em um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram e como um muro à sua direita e à sua esquerda. É interessante que a saída do povo de Israel da terra do Egito tiveram 10 pragas. Somente na última, que foi a morte dos primogênitos, que Faraó liberou o povo para ir, porque ele também perdeu o filho dele. E quando o povo sai e o exército de Faraó vem atrás deles, eles se deparam com o mar. E aí Moisés deve olhar para ele e falar: Senhor, e agora? Né? Como que vai ser? Eu estou com o povo atrás de mim, reclamando desde a hora que saiu do Egito, e aí a gente se depara aqui com esse mar. E aí Deus é muito claro com ele, que fala: por que clamas a mim? Toca nessas águas. O poder estava nas mãos dele, né? Nas mãos de Deus, através da vida dele. E o mar se abriu, e o povo de Israel passou em terra seca. Nessa manhã, qual o mar que tem à sua frente? Será que se você parar de questionar e tão somente clamar e tocar nas águas, o mar não vai abrir? Será que muitas das vezes as tempestades que nós enfrentamos na nossa vida, que pessoas estão atrás nos perseguindo e nos seguindo, nós só precisávamos clamar a Deus e tocar nas águas para que o milagre acontecesse? Porque quando aquela água ela se parte ao meio e o povo passa em seco, Faraó vem atrás com seus cavaleiros, com suas carroças. E é tão interessante que nessa passagem fala que Deus faz com que as rodas travavam e eles andavam mais devagar para o povo terminar de passar. E quando o povo termina de passar, vem a água fecha e o nome do Senhor é glorificado. E tem pessoas que falam, né? Pessoas que não creem muito. Ah, até parece. Eles passaram a água, estava até aqui só. Aí eu falo, então é isso mesmo, porque o meu Deus continua sendo um Deus de milagre, porque um exército morreu afogado com água aqui. É isso que vocês estão dizendo? Então, independente da forma que creem, foi feito um milagre. E esse milagre só aconteceu porque Moisés tinha certeza de que ele estava no caminho certo e que ele precisava levar o povo até a terra prometida. Durante
Durante o percurso no deserto, eles batiam com a vara na rocha e saía água. Deus nunca deixou faltar água. Deus nunca deixou faltar alimento. Sempre existiu a provisão. Vamos ler também Salmo 136. Vermelho, segundo vermelho. Salmo 136. Nós vamos ler o primeiro versículo, que diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom. De novo, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Porque a sua benignidade ou a sua misericórdia dura para sempre. Ah, não é por um momento só? Não, é para sempre. Agora vamos ler o 13, 14 e 15 desse mesmo salmo. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. 14. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura sempre. Mas derrubou a Faraó com seu exército no Mar Vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Se as misericórdias do Senhor e a benignidade dele dura para sempre, em todo tempo as misericórdias dele nos alcançam. Tem um versículo que fala que as misericórdias do Senhor são a causa para que nós não sejamos consumidos. Porque se nós olharmos por merecimento, nós não merecemos nada. Nós não merecemos nem o ar que nós respiramos. Nós não merecemos acordar, porque o tempo todo nós estamos em pecado, o tempo todo nós estamos em julgamento, o tempo inteiro nós pecamos. Quantas vezes reclamamos, blasfemamos, quantas vezes fizemos tudo que aquele povo de Israel passasse. Mas o povo de Israel chegou na Terra Prometida? Chegou. Mas não foram aquelas pessoas que chegaram, foram os herdeiros. Porque aquelas pessoas que saíram do Egito, somente Josué entrou. E aquela pessoa que saiu do Egito, eles estavam o quê? Com muita murmuração. E o Senhor foi tirando um por um. E até Moisés. Jesus levou Moisés até o monte e ele contemplou a terra e nunca mais desceu. Então, para você ter as misericórdias do Senhor, você só precisa acreditar que as misericórdias dele duram para sempre. Ixi, tá fraco. Dura para sempre. Mas, Renata, o que é misericórdia? Misericórdia, segundo o dicionário cristão, que nós possamos trazer, é amor, compaixão, bondade afetiva de Deus para com a humanidade, perdoando e protegendo, mesmo quando nós não merecemos. Seria uma bondade e compaixão imerecida de Deus para conosco. É tão interessante que se nós, a Bíblia compara o amor de Deus a mais do que o amor de uma mãe. E se nós passarmos para analisar as vidas de uma mãe, tá? As misericórdias da mãe com filhos dura para sempre, ou quase sempre. Porque só a do Senhor dura para sempre. Mas quantas vezes o amor, a compaixão e a bondade da mãe passa a mão na cabeça do filho? Ai, não acredito, essa mãe fica passando a mão na cabeça do filho, por isso que ele é assim. Mas porque existe um amor de que uma mãe nunca abre mão do filho. Por pior que seja o filho. Nós também somos assim para Deus. Por pior que nós sejamos, o Senhor ainda nos ama e as misericórdias dele duram para sempre nas nossas vidas. Tem uma outra passagem que eu quero ler também que fala sobre água, que é Marcos, capítulo 4. Do versículo 35 ao 39. Marcos, capítulo
14, do 29. Não, desculpa, Marcos 4. Marcos 4, do 35 ao 39. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o mar e o vento, e disse ao vento: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve bonança. Deixa eu ver o próximo, o Aleluia. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que dizer? Eu tive uma experiência há um tempo atrás. No domingo eu desci e eu passei na casa de uma colega minha e eu ouvi um monte de coisa que eu falava: não, é o cão, é o capeta. Eu cheguei em Praia Grande e eu estava extremamente devastada. Eu só queria sumir. Eu saí do apartamento com a chave, eu morava no apartamento do meu pai, e a canga. Mais nada, não tinha documento, não tinha nada. E eu fui até a praia, estendi a canga, e ali eu fiquei olhando o mar, chorando. Falei: Deus, até quando? Eu não quero mais viver dessa forma. Eu sempre pedia para Deus me levar. Isso é uma oração que eu sempre fiz na vida. E naquele dia foi a que eu mais falei, né? Senhor, até que eu vivo aqui? Eu não tenho propósito. Enfim, eu estava num dos momentos bem desafiadores da minha vida. E aí, eu ouvia como a voz do Espírito Santo. O mar estava completamente agitado. E aí eu ouvia praticamente essa palavra. E ele falava para mim: não temas que eu sou contigo. Eu falei: não, deve ser coisa da minha cabeça. Como a gente estava conversando logo de manhã. Eu falei: não, deve ser coisa da minha cabeça. Aí ele veio e falou, e eu ouvi, né? Ele falando no meu coração: tá vendo esse mar agitado? Sou eu que controlo ele. Gente, de repente, o mar ficou quieto, sem onda. Aí eu olhei ele, e eu também faço cessar as tempestades, tipo, a minha bravura. Aí eu já estava chorando, comecei a chorar mais. E aí ele falava pra mim: eu que dou o limite das águas. Ele que determina até onde o mar vai. E eu chorando. E ele falou: da mesma forma, eu sou na sua vida e eu sou contigo. Eu não perdi o controle da sua vida. E eu tenho um propósito para ela. Não desista. Não pare. Eu falava: meu Deus, será que é isso mesmo? Deve ser coisa de mim. E eu lá chorando, passou um rapaz que vendia queijo coalho. Eu não tinha comido. Eu tinha saído do trabalho, estava sem almoçar, sem nada. O cheiro daquele queijo coalho, e eu falei: meu Deus, eu não tenho R$1. Aí o rapaz do queijo falou assim pra mim: moça, não chora não. Você sabia que Deus tem o controle da sua vida? Tá vendo esse mar aqui? Ele que faz o mar ficar bravo e ele fica calmo. É ele que dá limite, porque se ele não quiser, ele invade tudo isso daqui. A gente não é nada na mão de Deus. Aí eu chorava, estava chorando, fiquei mais. E ele: para de chorar, moça, porque Deus tem um propósito na sua vida, não para não. E aí ele falou: você não quer um queijo? Eu falei: eu não tenho dinheiro. Aí eu não estou perguntando se você tem dinheiro, eu perguntei se você quer um queijo. Aí eu respirei e falei: mas eu não tenho dinheiro. Ele me deu 2 queijos. E quando esse homem levantou e saiu, ele agachou ali do meu lado, ele estava trançando as pernas. Falei: Deus, tu usou um bêbado para falar comigo?
Aí veio um louvor para mim. E se Deus não usa, Ele usa quem Ele quer. E se não tiver, quem a jumenta fala. Aquilo bateu tão forte no meu coração que essa parte do versículo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Qual a tempestade da sua vida? Parece que Jesus está dormindo no seu barco, lá na proa, debaixo lá da almofada. E é tão interessante que quando Deus é Deus, quando Jesus é Jesus, Ele sabe quem Ele é. Cara, pode ter tempestade que for, que Ele vai estar dormindo. Ele sabe que se Ele sair e falar, calma, tira, acalma. Ele sabe quem Ele é. Mas aí Ele estava testando a nossa fé. Você tem a certeza de que Jesus tem o controle da sua vida? Você tem certeza que Jesus está no seu barco, mesmo que dormindo? Se sim, usa e profetiza. Em nome de Jesus, vento, para. Tempestade, cessa. Que venha abundância na minha vida. E não se desespere, não pare como eu estava fazendo naquele dia. E o Senhor me ensinou de que Ele é o dono de todas as coisas. E basta uma palavra e tudo se transforma. Como o mundo foi criado? Como haja. Haja e houve separação. Haja, houve dia, houve noite. Haja, houve pássaros, houve peixes. É uma palavra que nós precisamos de Deus, que é um haja, que é uma calma de tempestade. E as coisas vão voltar ao lugar. Ou melhorar, né? Porque quando Jesus entra, não fica do mesmo jeito, sempre melhora. Quero ler mais uma passagem que também fala sobre águas, que é Mateus 14, 29 e 30. Mateus 14, 29 e 30. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Para você viver, para que eu viva o sobrenatural de Deus, eu tenho que descer do barco e andar sobre as águas. E eu já falei aqui em outras ministrações que isso para mim também é muito forte. Enquanto nós tivermos o olhar e o foco em Jesus, a gente não afunda. Quando a gente começa a perceber o que tem ao nosso redor, a gente começa a afundar. Mesmo clamando por Jesus. O louvor oceano fala, leva-me mais fundo do que já estive. Quanto mais fundo nós estamos, menos barulho externo a gente escuta. Quem já fez mergulho na piscina? Acho que todo mundo já fez um dia de tampar. Então, quanto mais fundo você vai, menos você vai escutando o que está acontecendo em volta. Até num dos primeiros lugares mais rasos, você ainda escuta meio longe a voz. Então, o Senhor quer que nós estejamos mais profundamente com Ele, para que possamos andar sobre as águas e viver o sobrenatural sem temer e sem cair. Em Isaías 43, 2, fala, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Coloque Isaías 43, 2. Eu acho esse versículo como um escudo também para a gente usar durante a semana. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Próximo. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Sebá em teu lugar. Senhor, Ele dá outras cidades para que nós possamos ser livres. Então não temas, entre em contato mais profundo com o Senhor, para que você viva sobre as águas. Para finalizar a ministração, tem uma passagem de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, essa passagem é incrível. Do 4 ao 11.
E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os ajudassem, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homens. E levando-os o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deus! Essa pesca maravilhosa só aconteceu porque em uma parte super importante, obediência. Eles passaram a noite inteira pescando. Vocês têm noção do que é ficar a noite inteira pescando e não terem nenhum peixe? E aí o Senhor vem e fala: volta para o mar alto e lança a rede. Aí Pedro fala: nossa, de brincadeira comigo, não, Jesus. Será que nós voltaríamos para o mar alto em obediência à palavra de Deus? Quantas vezes a gente prefere parar? Ah, não deu certo? Então não vai. Eu tenho uma paciente que é tão interessante que ela tem medo de fazer sucesso. Porque se ela tiver sucesso, as pessoas, no caso ela, iria se cobrar mais. Ainda bem que Pedro não teve isso. Porque se ele tivesse esse sentimento de não querer ter sucesso, ele não voltaria. Mas Pedro teve a humildade de falar: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não conseguimos pegar nenhum peixe. Mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E essa palavra do haja de Deus mudou completamente a vida de Pedro e daquelas pessoas que estavam junto com ele. Então você precisa obedecer a ordem de Jesus. Se Jesus falar assim para a diaconisa Mônica: domingo que vem você vai fazer um louvor, então somente receba a ordem, fala: Deus, sobre a tua palavra eu irei fazer um louvor. E aí tu vai andar e viver o sobrenatural de Deus. Amém, Jesus. Fala, Deus. Gente, outra coisa. Transformou o fracasso em milagre. Se ele não tivesse voltado para o mar, aonde existia uma palavra: sobre a tua palavra lançarei a rede, será que ele teria visto a transformação de sair no fracasso, de ter a noite inteira tentado pescar e não pescou, voltar, lançar e sair com um milagre? Nós só vivemos milagres quando nós obedecemos a ordem de Deus. Nós só vivemos milagre quando a nossa fé é exaltada por Deus, né? Cotidianamente, mesmo que ele esteja dormindo no nosso barco. E por último, escolha. A partir daquele momento que Pedro sai, ele fala que ele seria pescadores de pessoas, não mais de peixe. Qual é a escolha que você faz todos os dias? Essa escolha determina exatamente o que você vai viver com o Senhor. Então escolha ousar, escolha lutar, escolha aceitar e acreditar no propósito que o Senhor tem na sua vida. E não esqueça, não pare de lutar. Não pare de lutar. Amém?